Salve, galera! Olá a todos e todas. Sejam aí muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Luiz Alexandre, eu sou professor do ensino básico na cidade do Rio de Janeiro, professor de matemática e de filosofia também. Hoje nós vamos estudar a álgebra, uma breve introdução das equações do primeiro grau. Isso porque o nosso objetivo, uma vez que as aulas têm que ser mais dinâmicas e mais rápidas, mais voltados para a resolução de problemas. Mas nós temos que ter as ferramentas para resolvermos as equações do primeiro grau. Então vamos seguir aí, galera. Conceituando aí uma equação do primeiro grau. Ela pode ser apresentada assim de maneira geral como ax mais b, como vocês estão vendo. Ax mais b igual a zero. Sei lá, você vai perguntar, eu sempre vou encontrar as equações de primeiro grau dessa maneira? Não. Elas vão poder ser reduzidas dessa maneira porque vocês terão sempre os coeficientes a e b. A como coeficiente de x e b como termo independente de x. Quer dizer, esses coeficientes são sempre quaisquer números reais. Se vocês estão no 7º ano, vocês ainda não estudaram números reais, ainda vão estudar, beleza? Então aqui, por enquanto, nós trabalharemos apenas com números inteiros para vocês. Só que esse coeficiente A tem que ser um número, um coeficiente diferente de zero, porque senão você deixa de ter uma equação do primeiro grau. O x é incógnita. O que é incógnita? Incógnita significa termo desconhecido. Ou, ao invés de x, pode ser utilizada qualquer outra letra, que é o valor a ser encontrado, o resultado de uma equação. Beleza? O primeiro membro da equação é tudo que se encontra no lado esquerdo do sinal da igualdade. E o segundo membro, tudo que se encontra do lado direito. Vamos seguir na explicação. Bem, o artifício que nós vamos utilizar é o seguinte. Nós vamos dizer que uma equação do primeiro grau, ela se assemelha a uma dessas balanças antigas que tem dois pratos. E esses dois pratos precisam estar em equilíbrio para podermos determinar o que haja de desconhecido, no caso do x ou qualquer outra letra de uma equação. Beleza? Agora vamos observar uma situação problema justamente através de uma dessas balanças antigas. Nós temos uma ilustração abaixo, bem interessante, onde nós temos 3 latas no prato esquerdo que estão em equilíbrio com um peso de 15 kg do lado direito. Essa balança está em equilíbrio. Então, a pergunta é possível determinar o peso de cada uma dessas latas que se encontram no prato esquerdo? Bem, primeira coisa, esses pesos, eles são iguais, são idênticos, essas 3 latas, os pesos delas, beleza? E segunda coisa, essas 3 latas em peso entre aspas, porque o certo em física é falar massa, mas a gente fala peso de uma maneira geral. Essas 3 latas, o seu peso equivalem a 15 kg, correto? Vamos seguir o quadro. Bem, para determinarmos o peso de uma dessas latas, basta a gente pegar 15 e dividir por 3. Isso é bastante intuitivo para vocês. Vocês já devem ter observado de antemão que cada lata pesará 5 kg. Perfeito? Tá. Mas o que isso tem a ver com a equação do primeiro grau, essa balança antiga de 2 pratos? Simplesmente tudo. Simplesmente tudo porque resolver equações é manter o equilíbrio dos seus 2 membros. Você imagina, numa balança dessa antiga que tem 2 pratos que precisam ter equilíbrio. Se você tira um peso de um de seus lados, você tem que tirar um peso equivalente do outro para que elas continuem equilíbrios. Por quê? Porque se você tira um peso de um lado, a balança vai pender para o outro lado que você não tirou nada para manter o equilíbrio. Beleza? Mas, como nós estamos falando de equação,
nós podemos equacionar aquela situação da balança, onde nós temos 3 latas, que nós chamamos cada peso de X, e cada um de seus pesos desconhecidos de X, e o peso do prato direito, que é de 15 quilogramas. E aí vocês têm aqui, simplesmente, olha só, que beleza, a equação 3x igual a 15. É uma equação do primeiro grau, beleza? Então pronto. Nós sabemos que essas 3 latas juntas pesam quilogramas. Então nós vimos intuitivamente que cada uma é 15 dividido por 3. Portanto, o x igual a 5. Nós resolveríamos a equação de maneira bem intuitiva. Seguindo o quadro. Outro exemplo aí, minha gente. Esse é um pouquinho mais complexo que o outro, mas nada que cause maiores problemas para a gente. Nós temos uma balança dessas antigas em equilíbrio com 2 pratos. Nesse prato esquerdo, nós temos 3 pezinhos desconhecidos, x, cada um deles, né? Totalizando 3x, mais um peso de 5 kg. No prato direito da balança, nós temos um pezinho de 1 kg e um peso de 10 kg. Está em equilíbrio. Como é que nós equacionaríamos, minha gente? Como faríamos o equacionamento? Olha aqui. 3x mais 5 kg, que é o que está no prato esquerdo da balança, igual a 1 mais 10 kg, que está no prato direito da balança. Está equacionado. Então a pergunta é, quantos quilogramas há em cada pezinho X? Seguindo o quadro. Bem, nós vamos falar agora, já que nós de maneira intuitiva estamos resolvendo esses problemas, sobre algo chamado propriedade fundamental das equações. Vulgarmente ela é chamada de regra da balança, justamente porque nós utilizamos o artifício da balança para manter uma equação em equilíbrio. Ela, na verdade, é uma única regra, embora a gente aplique 2 princípios, como nós vamos falar posteriormente. Muito bem, a ideia é, vamos voltar aqui ao que nós tínhamos falado anteriormente, que tudo que é feito no primeiro membro da equação deve ser feito também no segundo membro, com o objetivo de isolar a incógnita, no caso a incógnita x. Então, vamos voltar à equação da balança anterior. 3x mais 5 igual a 1 mais 10. Não foi isso que nós colocamos lá? Então, aqui, só para voltar à ideia do equilíbrio dos 2 pratos da balança, vou substituir um peso de 10, que isso na prática, vamos dizer, os quitandeiros, as pessoas que têm armazém ou os feirantes fazem, substitui um peso de 10 kg por 2 pesos de 5, porque 2 pesos de 5 equivalem a um de 10, perfeito? Então, nós temos aqui uma equação equivalente. 3x mais 5 igual a 1 mais 5 mais 5. Beleza, galera? Vamos para o próximo quadro. Para que essa balança permaneça então em equilíbrio, eu só posso tirar pesos iguais em cada um dos pratos. Perfeito? Então, olha o que acontece. Eu substituir exatamente aqueles 2 pezinhos de 5 pelo de 10, coloquei os 2 pesos de 5 no lugar do peso de 10 para poder fazer isso. Tirar o peso de 5 kg do primeiro prato e o peso de 5 kg do segundo prato. E como eles são equivalentes, a balança permanece em equilíbrio, beleza? E aí uma nova equação equivalente surge, que é 3x igual a 1 mais 5. Muito bem? Redução de termos semelhantes aqui, minha gente. O quê? Eu preciso somar 1 com 5. E o resultado é o quê? 6. Então, uma outra equação equivalente surge. 3x igual a 6. Bem, agora é o seguinte, se nós temos 3 pezinhos equivalentes a 6 kg, cada um deles valerá o quê? 6 dividido por 3. Portanto, 2 kg é o valor desconhecido para cada um, o valor que antes era desconhecido, né? Para cada um daqueles pezinhos x. Beleza, galera? É bem intuitivo, não é? Vamos seguir aqui então. Bem,
Na regra da balança, utilizamos os dois princípios, é o que eu vou falar agora. Eles se chamam aditivo e multiplicativo. Vamos entender aqui através de um novo exemplo. 3x mais 12 igual a 27. Lá no exemplo da balança, eu substituí o peso de 10 por 2 de 5. Bem, isso fica meio complicado às vezes de se fazer. Na aplicação do princípio, basta a gente pensar o seguinte, que se do primeiro prato da balança, que é o primeiro membro, o prato esquerdo, eu tenho um termo independente que é 12, eu preciso retirá-lo. E para isso, o princípio aditivo é somar com o seu simétrico. Quem é o simétrico de mais 12? Menos 12. Então, o que eu faço num membro, eu tenho que fazer no outro. Então, veja só, eu adiciono o simétrico de 12, que é menos 12. Então, isso é a mesma coisa aqui. Menos 12, certo? Aplicando aqui, no primeiro membro, o que acontece? Eu cancelo o elemento 12 e me resta apenas o termo de x, 3x, tudo que é x está ali. E no segundo membro, 27 menos 12 fica igual a quanto? 15. Foi aplicado o princípio aditivo. É esse, beleza, galera? Tá, e o que é o princípio multiplicativo? Bem, 3x, para eu eliminar esse coeficiente x, eu multiplico pelo seu inverso, que é 1/3. Por isso que é o princípio multiplicativo. O que eu fiz no primeiro membro, eu faço no segundo membro, multiplico por 1/3. Mas por que não falar assim diretamente? Ah, é a mesma coisa que dividir por 3, não é, Luiz? Sim, porque 3x dividido por 3 dá 1x, que equivale a x, e 15 dividido por 3, que é 5. Tá aí resolvido, galera. Esse segundo aí foi o princípio multiplicativo, eles recebem esses nomes, mas o mais importante é que a gente usa a balança e fica imaginando a equação do primeiro grau como uma balança para resolvê-la de maneira bastante intuitiva. Sem muitas regras, para não atrapalhar aí, a gente fala, como é que é mesmo a regra? Então, de maneira assim bem singular, vocês podem ir aplicando e resolvendo aí as equações do primeiro grau, valeu? Desejo a todos aí paz e bem, um grande abraço. Até breve.